Então, Atos capítulo 11, versículo 19 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração, Senhor, mediante a pregação do Teu Evangelho. O que nós queremos, ó Deus, nesse momento é ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, nós precisamos de Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os seguidores de Jesus são chamados de irmãos em Atos capítulo 1, versículo 16. São chamados também de discípulos em Atos capítulo 6, versículo 1. São chamados de os do caminho em Atos 9, 2. São chamados de santos em Atos 9, 13. São chamados de fiéis em Atos 10, 45. E agora os cristãos os seguidores de Cristo são chamados de cristãos em Atos 11, 26, o texto que lemos. Primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos, estabelecendo assim, meus irmãos, aqui no texto, a identidade desse povo. Não somente a identidade individual de cada seguidor de Jesus, mas estabelecendo a identidade de uma igreja, a identidade de uma igreja que está sendo plantada na cidade de Antioquia. Está aqui, de fato, estabelecendo a identidade dessa igreja que está nascendo. O historiador chamado Justo Gonzalez diz que a cidade de Antioquia, onde os cristãos foram chamados, de cristãos, essa cidade era uma das cidades, uma das maiores cidades daquele tempo, daquela época. De acordo com Justo Gonzalez, o historiador, era a terceira maior cidade do Império Romano. Perdia apenas para a capital, Roma, e também para a cidade de Alexandria, no Egito. Então, Antioquia era uma grande cidade. Era uma cidade cheia de culturas, de pessoas de várias classes sociais, econômica. Era uma cidade também, irmãos, que fazia fronteira com Europa, Ásia e também África, Egito. Era uma cidade que era percurso para essas três regiões, tanto a Europa como a Ásia, como também para a África, especificamente para o Egito. Então era uma cidade muito estratégica, e foi nessa cidade então que uma grande igreja foi plantada, a igreja ali na cidade de Antioquia. O contexto, irmão, sugere que os gregos, os gentios, eles estão sendo evangelizados e o Espírito Santo está sendo derramado sobre os gentios.
Isso porque no versículo 18, lemos, ainda no capítulo 11, a parte final: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. E quando a gente lê o versículo 20, diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, o objetivo de Lucas aqui, irmãos, é apresentar novamente a verdade de que o evangelho está se espalhando entre os gregos, o evangelho está chegando entre os gentios. E é justamente nesse momento do evangelho se espalhando, do evangelho chegando entre os gentios, do evangelho chegando em lugares que não fazem parte da geografia judaica. Por exemplo, a cidade de Antioquia, que estava fora dessa geografia judaica, é que então nasce uma igreja nessa cidade, na cidade de Antioquia. Nós estamos aqui diante de um texto, versículo 19 ao versículo de número 26, tratando especificamente desses primeiros cristãos na cidade de Antioquia, dessa primeira igreja na cidade de Antioquia, desses primeiros passos no nascedouro dessa igreja na cidade de Antioquia. Mas não somente o nascedouro, não somente o início, a gente vê nesse texto também o seu crescimento, e a gente vê também nesse texto a sua consolidação, a consolidação dessa igreja. A gente vê, em outras palavras, o estabelecimento de uma nova igreja na cidade ali. É por esta razão, meus irmãos, que eu gostaria de tratar acerca desse tema, o estabelecimento de uma igreja. E que esse assunto seja também importante para nós, tendo em vista o nosso contexto. Nós estamos aqui juntos plantando essa igreja. Não temos ainda nem um ano, não é? Estamos aqui juntos plantando essa igreja. E, meus irmãos, o estabelecimento de uma igreja. Primeiramente, eu gostaria de tratar acerca do início de uma igreja. Vamos ler o texto, versículo 19 e 20. Acompanhe a leitura. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, os que foram até Antioquia, juntos agora, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Nós percebemos aqui, irmãos, que esse início da igreja em Antioquia, da plantação da igreja em Antioquia, esse início foi um início de turbulência, o início de tribulação, o início de perseguição, porque o texto é claro e diz: então os que foram dispersos por causa da... Não é possível, está com o texto aberto aí, não é? 11, 19, mantenha a Bíblia aberta no texto, por causa da tribulação. Então perceba que Lucas novamente põe em ênfase a tribulação que os crentes tiveram em Jerusalém, e que eles foram então expulsos de Jerusalém, dispersos de Jerusalém, pregando o evangelho em toda a Judéia. Chegou o evangelho em Samaria, o diácono Filipe pregou o evangelho na cidade de Samaria. Depois os que estavam ali em Samaria pregaram o evangelho na cidade de Chipre e Cirene, conforme diz o texto, que são cidades gregas, mas eles estavam pregando apenas para os judeus, ou seja, eles naquelas cidades helênicas, gregas, pregando apenas para os judeus que estavam ali. No entanto, aqueles que estavam ouvindo o evangelho em Cirene, na cidade de Chipre também, começaram a pregar o evangelho para os gregos em Antioquia. Então perceba que o evangelho chegou em Antioquia através de uma tribulação que a igreja sofreu na cidade de Jerusalém. Outros crentes dispersos, conforme diz o versículo 20, veja: alguns deles, porém, que eram da cidade de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos,
anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então nós percebemos, irmãos, que também outros irmãos que foram dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, chegaram em Antioquia, não apenas anunciando o evangelho para os judeus, mas chegaram em Antioquia anunciando o evangelho também para os gregos. Duas verdades sobre o início da igreja aqui ainda. Primeira verdade: o estabelecimento de uma igreja demonstra que a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntas. O estabelecimento de uma igreja demonstra que a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntas. O estabelecimento, irmãos, da igreja de Antioquia foi debaixo da mão do Senhor. O que é que diz o versículo 21? A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O que levou, irmãos, muitos a crerem no Senhor foi a mão do próprio Deus. É bem verdade que teve uma iniciativa humana, de pessoas chegando ali, pregando o evangelho por causa da perseguição que outrora estavam sofrendo. Houve a iniciativa de pessoas anônimas, não eram os apóstolos, não eram os diáconos, mas alguns deles, dos crentes dispersos, eles estavam ali em Antioquia pregando a palavra, mas os crentes, irmãos, pregando a palavra, anunciando a palavra, viram esses crentes a mão do Senhor chamando pecadores a Cristo. Ou seja, é a mão de Deus chamando pecadores a Cristo, mas também é a pregação da igreja, é a pregação do crente. É soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós temos por objetivo aqui no trabalho de plantação pregar o evangelho. É nossa responsabilidade pregar o evangelho. É sua responsabilidade convidar pessoas para virem aqui ouvir o evangelho. É sua responsabilidade divulgar o evangelho. É sua responsabilidade pregar a palavra. É sua responsabilidade. Por outro lado, irmãos, nós cremos que é no poder de Deus, é de acordo com a mão do Senhor, é de acordo com a força do Senhor, que somente aqueles que ouvirão o evangelho se converterão. Somente pelo poder de Deus, pela mão do Senhor, é que aquelas pessoas que você convida virão para a igreja para ouvir o evangelho. Aquelas pessoas que você fala de Cristo ouvirão o evangelho e se converterão, somente pela mão do Senhor. João Calvino, reformador de Genebra, afirmando e comentando o texto, ele afirma que é a mão de Deus. Esse termo aqui, a mão, significa poder e força, que a igreja e os seus plantadores não almejem nada confiando em sua própria sabedoria ou labor. Pelo contrário, confiemos no labor do Senhor, no poder do Senhor, na força do Senhor, sob cuja graça tudo depende. Todo sucesso, toda plantação, toda consolidação, estabelecimento de igreja, depende da mão do Senhor e do poder eficaz da mão de Deus. A segunda verdade ainda, meus irmãos, ainda nesse ponto, é que o estabelecimento de uma igreja acontece no poder de Deus em tornar eficaz a ação para a plantação. Porque o texto diz, é claro, a mão do Senhor estava com eles. O que é que torna plantadores eficazes? A mão de Deus. O que é que torna eficaz você pregar o evangelho para outras pessoas e outras pessoas ouvirem o evangelho e crerem no evangelho? A mão do Senhor. O que é que torna eficaz você falar de Cristo, falar de Deus para outras pessoas e outras pessoas se renderem a Cristo? É a mão de Deus, é o poder de Deus, é a força de Deus. Meu querido irmão, se a sua palavra, se a sua pregação, se o seu convite, se a sua argumentação não tiver cheia do poder de Deus, não tiver a mão do Senhor, será apenas palavra humana. Mas quando a pregação, quando a palavra, quando a argumentação, ela é cheia do poder de Deus, ela está sendo conduzida pela mão do Senhor, aí, meu querido, é poder eficaz do Espírito Santo, que converte corações, que muda corações, que transforma corações.
Foi assim que aconteceu o início da igreja, de pessoas que dependiam da mão do Senhor, de pessoas que tinham a sua responsabilidade de pregar a palavra, de fazer as coisas acontecerem, né? A sua responsabilidade, mas eram pessoas que eram dependentes da mão de Deus, do poder de Deus. E não foi Pedro, não foi Filipe, não foram os líderes da igreja que plantaram a igreja de Antioquia, mas foi o povo comum, os crentes, pregando a palavra, cheios do poder de Deus e falando do Senhor para outras pessoas. É assim que nós devemos viver. A segunda verdade, irmão, sobre o estabelecimento de uma igreja é que Lucas aqui trata também acerca do crescimento de uma igreja. Primeiro tem o início da igreja. A pregação do Evangelho, a mão do Senhor, a responsabilidade de cada irmão. E logo em seguida, Paulo trata sobre o crescimento da igreja. Talvez essa seja a nossa fase. Nós estamos crescendo. Nós demos os primeiros passos ano passado e agora nós vamos crescer. É importante a gente atentar para as orientações bíblicas para nós. Veja o que diz o texto, versículo 21 ainda. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja aqui, irmãos, os termos apresentados. Primeiro, o versículo 24. Muita gente se uniu ao Senhor. Veja o que diz o versículo 21. Muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, nós temos aqui nessa parte, do versículo 21 ao versículo 24, esse crescimento de muitos ali crendo e entrando na igreja. A igreja está crescendo numericamente. Isso faz parte do processo de um estabelecimento, o processo de consolidação de igreja, que é o seu crescimento numérico. Após explicar a origem da igreja de Antioquia, dos crentes dispersos em Jerusalém, indo também para Antioquia e pregando o evangelho aos gregos, agora Lucas registra esse crescimento e dá algumas orientações, apresentando a narrativa. Quando a notícia do progresso do evangelho nessa cidade chegou aos apóstolos, o que foi que os apóstolos fizeram? Enviaram quem? Barnabé. Versículo 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Ou seja, a igreja lá de Jerusalém foi dar esse suporte, foi dar esse apoio, enviou Barnabé. Barnabé, querido, que é da região de Chipre, porque quando a gente olha para o texto de Atos, capítulo 4, nós vamos perceber isso, que era também dessa cidade, como alguns que evangelizaram também a cidade de Antioquia, saindo também dessa cidade. Então Barnabé chegou nessa cidade, em Antioquia, foi visitar essa igreja com o objetivo de acompanhar, encorajar e organizar a igreja recém-fundada, recém-plantada. Ao chegar em Antioquia, Barnabé teve duas reações. Vamos ler o texto, versículo de número 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, primeira reação, alegrou-se. Primeira reação é essa, ele alegrou-se ao constatar a graça de Deus em operação naquela metrópole, naquela grande cidade. Ele se alegrou.
Essa foi a primeira reação de Barnabé. Ele se alegra. Ele se alegra com o povo grego que está entrando dentro da igreja. Ele se alegra com esse povo judeu também que está se convertendo. Ele se alegra com a graça de Deus salvando vidas. Meu querido irmão, a gente deve se alegrar com o crescimento da igreja, amém? A gente deve se alegrar com o povo que está chegando. A gente deve se alegrar com pessoas, até mesmo que sejam diferentes de você, de mim, né, com talvez uma outra cultura, um outro pensamento. Mas a gente deve se alegrar com a graça de Deus que está trabalhando nas vidas, que está trabalhando nos corações, que está trabalhando no meio do seu povo. Amém, meus irmãos? Se alegre. Não vamos fechar as portas da igreja. Ah, fulano é diferente. Ah, ciclano é diferente, não combina com a igreja. Ah, não, meu querido, não existe isso na igreja. Tanto judeus e gregos fazem parte ali da igreja de Antioquia. E judeus eram totalmente diferentes dos gregos, em sua cultura, né, em sua língua, em seus costumes, mas era um povo só, a família de Deus, que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Todo preconceito, toda diferença, caíram por água abaixo por causa da graça de Deus. E é isso que Barnabé fala, ou melhor, é isso que Lucas registra acerca da reação de Barnabé. Vendo a graça de Deus, alegrou-se. Irmãos, a gente tem que se alegrar quando a igreja cresce. Infelizmente, pode existir, né, sentimentos de inveja, de ciúme, quando uma igreja cresce e pessoas ficam, talvez, entristecidas porque o trabalho está caminhando. Ou, por exemplo, quando você tem um sucesso, uma vitória, e aí uma pessoa, por causa de ciúme, inveja, não fica contente com o crescimento, com as vitórias que Deus tem te dado. Isso pode existir, mas, meu querido irmão, que isso não seja uma realidade do nosso coração. Pelo contrário, que a gente possa se alegrar com o crescimento aqui, que a gente possa se alegrar com o crescimento de outra denominação, que a gente possa se alegrar com o crescimento de outra igreja. Se está pregando o evangelho genuíno, verdadeiro, vamos nos alegrar. Somos uma família só. Povo de Deus. A segunda reação, irmãos, é que Barnabé encorajou aquela nova igreja a permanecer firme no Senhor Jesus, porque veja o que diz o texto ainda: e exortava a todos aqui, com firmeza no coração, permanecessem no Senhor. Eu fico me perguntando, por que será que Lucas registrou essas palavras de Barnabé? Permanecer no Senhor com firmeza no coração. Meu querido irmão, porque certamente o trabalho de plantação de igreja não é fácil. Certamente o trabalho de plantação de igreja vão surgir seus desafios, seus obstáculos. Certamente o trabalho de plantação de igreja pode até pressionar os irmãos, os novos, ou até mesmo a liderança, a se curvar diante das dificuldades, abrindo mão dos seus princípios, abrindo mão do evangelho, abrindo mão da palavra, por exemplo, se curvar talvez à cultura, se curvar talvez aos interesses do mundo, se curvar talvez ao pecado, se curvar talvez à pressão popular, se curvar talvez até mesmo ao ouvinte que quer ouvir aquilo que deseja, que quer apenas ouvir aquilo que quer escutar do coração. Então eles poderiam se curvar e abrir mão, mas Barnabé disse: permaneçam firmes no Senhor. Exortava. A palavra aqui exortar não é uma reprovação, mas essa palavra literalmente é encorajamento. Barnabé estava encorajando aquele povo, todos aqui, com firmeza no coração, ou seja, sejam firmes naquilo que vocês creem, sejam firmes no procedimento correto, sejam firmes na verdade de Deus, aquilo que vocês creem, com firmeza no coração, permaneçam no Senhor. Não abra mão da verdade, não abra mão daquilo que é correto, não abra mão daquilo que é bíblico, permaneçam no Senhor. É isso que Barnabé está aqui afirmando. E eu gostaria, portanto, de apresentar um alerta para a igreja. A plantação de uma igreja é uma jornada longa e difícil. A plantação de uma igreja é uma jornada longa e difícil, geralmente cheia de percalços, provocações,
perseguições, que exige determinação e perseverança. Essas qualidades precisam ser motivadas e fortalecidas pelo encorajamento cristão. Seguindo as orientações de Barnabé, vamos, meus irmãos, permanecer firmes no Senhor Jesus. Vamos permanecer firmes no Senhor Jesus. Talvez o esmorecimento possa chegar, possa bater. Talvez o desânimo possa bater também na porta do coração. As dificuldades podem se levantar, as provocações, perseguições, as lutas. Porque o trabalho de plantação de igreja não é fácil, é difícil, é uma jornada longa. No entanto, meus irmãos, como disse Barnabé, vamos permanecer firmes no Senhor. Com firmeza no coração, vamos permanecer no Senhor Jesus. Lembre das palavras do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 ao 3, ele diz: portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Isto é, vamos permanecer firmes olhando para Jesus. Vamos permanecer firmes olhando para aquilo que o Senhor Deus tem nos chamado. Vamos permanecer firmes olhando para a missão que o Senhor tem nos chamado. Vamos permanecer firmes olhando para o propósito dele na nossa vida, nesse trabalho de plantação de igreja. Vamos, irmãos, olhar para o foco, não vamos tirar o nosso alvo do foco. Vamos permanecer, de fato, no foco, olhando firmemente para Cristo, para o seu exemplo, que tudo suportou por nós. E assim vamos prosseguir adiante, pregando o Evangelho, acolhendo os irmãos, plantando igreja, orientando o povo de Deus, e assim a gente vai crescer de acordo com a vontade do Senhor. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. As dificuldades, os percalços, as provocações, as perseguições podem até se levantar, mas que isso não tire você do foco. Você pode até ficar desmotivado, mas que rapidamente você diga assim para a sua alma: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, ainda eu louvarei, espere em Deus, pois ainda eu louvarei. E a gente olha então para Cristo, permanece no foco. Não vamos tirar, irmãos, Cristo do nosso foco. Ele é o nosso foco. Vamos atentar para isso, porque nenhum problema pode ser maior que o poder do Evangelho, do que Cristo. O que me chama a atenção também, irmãos, é que Lucas faz questão de ressaltar que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Veja o que diz o texto, versículo 24. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ler o 24 enquanto eu tomo água aqui. Vamos lá? E muita gente se uniu ao Senhor. Mas Lucas faz questão de dizer que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Fé aqui, irmãos, é a expressão de confiança. Ele confiava na palavra de Deus. Ele não confiava no que aparentava, ele não confiava nas pressões do mundo, ele não confiava nas dificuldades, ele não colocava a confiança naquilo que estava bom, naquilo que estava ruim. Não era uma confiança nas circunstâncias. Mas era um homem de fé, ele confiava em Deus. Ele confiava na palavra de Deus. Assim devemos procurar, irmãos, ser cheios do Espírito Santo.
e confiar no poder de Deus, que é suficiente para redimir o pecador. Assim como no início da plantação, diz o texto que a mão do Senhor estava com eles, diz o texto também que nesse crescimento, Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e muitos se uniram a Cristo. O poder está na presença do Espírito Santo. Nós vamos crescer, irmãos, saudáveis. A igreja vai crescer de modo saudável quando a igreja estiver cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí os problemas são todos minimizados. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo está olhando para Cristo, para falar do Evangelho, para amar o próximo como Cristo amou. Então, esse é o segredo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Por fim, meus irmãos, Lucas trata sobre a consolidação da igreja. Temos aqui o início de uma igreja, o crescimento da igreja, e agora Lucas trata sobre a consolidação da igreja, versículo 25 e 26. Acompanhe a leitura. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé parece ter percebido logo o enorme potencial da igreja de Antioquia, porque ele é enviado pelos apóstolos de Jerusalém, ou melhor, presbíteros, de Jerusalém para a igreja de Antioquia, para dar aquele encorajamento, para dar aquele apoio lá. E logo em seguida, Barnabé chama quem? Para ser seu companheiro na igreja de Antioquia? Saulo, que é Paulo, o apóstolo Paulo. Então, Barnabé imediatamente avaliou que o ministério de Paulo seria útil para a consolidação da igreja em Antioquia. E partiu para a cidade de Tarso, onde ele havia se refugiado quando foi perseguido em Jerusalém, há aproximadamente 7 a 8 anos atrás. Então foi procurar Paulo e trouxe Paulo para a igreja de Antioquia. Barnabé, que significa filho do encorajamento, percebeu desde cedo a capacidade de que Saulo tinha para ensinar e cooperar juntamente com a liderança na consolidação daquela igreja na cidade de Antioquia. Meu querido irmão, Barnabé foi, portanto, o intermediário, não apenas para introduzir Paulo à igreja de Jerusalém, na primeira parte do livro, mas também para introduzir Paulo na igreja de Antioquia. E o que é que Paulo foi fazer lá? O que é que diz o texto aí, versículo 26? E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Paulo foi ensinar. Paulo não foi fazer show. Paulo não foi fazer entretenimento. Paulo não foi trazer cantor. Paulo não foi fazer programações para atrair gente. O que Paulo foi fazer? Paulo foi ensinar as Escrituras. Foi pregar a palavra, foi ensinar a palavra de Deus para o povo. Irmãos, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está ensinando a palavra de Deus, a gente quer ensinar a palavra de Deus, a gente quer procurar ensinar as Escrituras Sagradas. Nosso foco, portanto, é no ensino. A gente tem pregação na terça-feira, a gente tem ensino mais aprofundado na quinta-feira, a gente tem a pregação do Evangelho no culto pela manhã, a gente tem uma escola bíblica dominical, que é praticamente 1 hora de estudo, a gente tem o culto do vespertino, que é também a pregação do Evangelho. A gente não tem feito nenhuma outra coisa a não ser pregar a palavra e ensinar a palavra de Deus para os irmãos. Ensino da palavra de Deus. É isso que Paulo foi fazer juntamente com Barnabé, porque eles entendiam, irmãos, que somente por meio do ensino é que cada indivíduo, cada membro poderia se parecer com Cristo. Somente por meio do ensino
é que aquela igreja recebeu a identidade de Cristo. Somente por meio do ensino é que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, parecidos com Cristo, cópias de Cristo, cópias de Jesus. Eles eram parecidos com Cristo não apenas no que falavam, mas parecidos com Cristo nas suas ações. Mas o que é que promovia essa identidade? O ensino. Porque veja o que diz o texto. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Há ensino e há uma identidade cristã. Há ensino e há formação cristã. Há ensino e há um perfil cristão. Há ensino e há uma igreja que se identifica com Jesus. É ensino, irmãos. É discipulado. É palavra de Deus. Eles passaram um ano aqui. Um ano. Foi uma igreja que em um ano foi plantada. Esse ano especificamente a gente já está trabalhando muito a questão do ensino, as doutrinas bíblicas, as diretrizes do Senhor para a nossa vida, para que a nossa igreja, para que essa igreja não tenha o perfil do pastor Otávio, nem o perfil de Neno, ou de Reginaldo, ou do presbítero Júnior, ou de Gustavo, mas que essa igreja tenha o perfil de Cristo, tenha o perfil de Jesus Cristo, para que assim como os cristãos, ou melhor, os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia, também as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Meus irmãos, vamos orar, vamos nos colocar de pé, vamos orar.